Então, nós vamos fazer uma pequena revisão para vocês aí do iluminismo, para fechar essa semana, né, do iluminismo. Eu fiz uma apresentação, eu queria mostrar para vocês, e com isso a gente vai explicando para vocês de maneira bem simples e rápida, né, sobre o iluminismo, aquilo que a gente estudou nas duas aulas anteriores, né, para a gente fechar, vocês fecharem as atividades e enviar atividades também, tá? Então, deixa eu iniciar aqui. Eu acredito que eu vou ter que iniciar com isso aqui. Aí vocês me avisam se vocês estão vendo a apresentação. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Sim. Bacana, então eu vou iniciar. Olha aí, pessoal. Então, nós estamos vendo aí o tema, né, que foi a nossa aula, foi o iluminismo. Né, você viu que a lâmpada aí está sobre a cabeça dele, né, onde está o nosso cérebro, né, onde surge a nossa iluminação, né, aonde estão os nossos pensamentos, a nossa maneira de raciocinar, né, aonde está tudo que nós pensamos está aí, né. Então, é uma luz, né, que veio para iluminar o homem no período, né, do século 17 e 18. Né? Então, acho que essa ilustração, para o início da nossa conversa, é muito interessante. Só que eu preciso entender como que era o sistema político, sistema social, econômico e cultural da época em que o iluminismo ele surge como algo novo, algo que vai construir um novo mundo, que vai demolir essas estruturas anteriores. Então, eu preciso conhecer como era anteriormente, né? Como que era antes, né? Para que o iluminismo pudesse surgir, né? E se fortalecer ao longo dos anos e transformar aquela sociedade, aquela forma de governo, aquela forma econômica e cultural que existia anteriormente, né? Aí nós vamos entender que antes existia o antigo regime, né? Esse antigo regime, no aspecto político, né, o poder estava concentrado nas mãos do rei. O rei ele tinha um poder absoluto, né? Por isso que a gente chama de absolutismo monárquico. Todo o poder estava concentrado nas mãos do rei, né? E esse poder, né, alguns teóricos que justificavam o poder dele era de origem divina. Então, Deus tinha colocado ele no poder. Então, ele no poder era como se fosse um Deus. Então, ele não prestava contas, né? Ele não dava satisfação ao povo, ele só dava satisfação a Deus, né? Então, a única pessoa que podia julgar o rei era Deus. Então, por quê? A população naquela época, eles eram todos cidadãos, né? E sem direitos, eles não tinham direitos, eles eram súditos, eles não tinham direitos, eles somente tinham deveres, né? Então, aquilo que o rei fazia, ele tinha, os súditos tinham que obedecer. Então, o rei fazia as leis, ele executava as leis e ele julgava e comandava os exércitos também. E os súditos tinham que obedecer. Então, a gente analisa que o poder político ele está todo concentrado na mão do rei, né? É uma centralização do poder absoluto nas mãos do rei. E essa origem desse poder está relacionado com a origem divina do poder dos reis, né? Outro ponto importante é como estava constituída essa sociedade do antigo regime. Era uma sociedade desigual, né? Era uma sociedade que excluía, né? Era uma sociedade que a posição social que você ocupava vinha da origem de seu nascimento, né? Então, havia aqueles que eram privilegiados e aqueles que não eram privilegiados. Quem era privilegiado? Aqueles que estavam próximos ao rei, né? Que justificava esse poder do rei, né? Era a nobreza e o clero, que era a igreja. Então, a igreja não é à toa a origem divina, não é à toa, então, que a igreja justifica o poder do rei, né? Que é um poder de origem divina.
E a própria igreja é um dos sustentáculos do poder absoluto do rei, né? E quando o povo quer se manifestar contra o rei, a própria igreja dizia, os padres, né? Dizia, olha, você não pode se manifestar contra o rei, porque quem colocou o rei lá foi Deus, e se rebelar contra o rei, você está se rebelando contra Deus, né? Então isso é um outro aspecto muito importante. Mas por que a igreja fazia isso? Porque ela era uma das privilegiadas, não pagava impostos e, além do mais, cobrava os dízimos. Mesma coisa era a nobreza. Para dar esse poder ao rei, a nobreza tinha que ter algum benefício, né? E eles tinham, não pagavam impostos, muitos recebiam pensão do rei, do Estado, né, que seria o Estado absoluto aqui, recebiam pensões, viviam na corte, às custas do rei, né? Então, e quem arcava com tudo isso? Os não privilegiados, né, que não tinham direitos políticos, que não participavam da vida política. Eram a burguesia, que eram os comerciantes, os pequenos artesãos, né, os que tinham fábricas, indústrias, os banqueiros, os pequenos banqueiros, né? Era a burguesia, tá? E quem bancava também? Os camponeses, né? Que eram a grande maioria da população daquela época. E os trabalhadores urbanos, né? Que trabalhavam para esses burgueses aqui. Então, esses três elementos aqui da sociedade, né? A burguesia, os camponeses e os trabalhadores urbanos, não eram privilegiados, não tinham direitos políticos e, além do mais, pagavam os impostos para sustentar toda a mordomia do rei, do clero e da nobreza, né? Então, e os não privilegiados sustentavam toda essa estrutura aqui, ó, pagando os seus impostos. No aspecto econômico, a gente vai ter, né, o absolutismo monárquico, ele adotou a economia mercantilista. E a economia mercantilista, ela tem uma característica muito importante, que é a intervenção do Estado na economia. Você não tem muita liberdade econômica, ela é restrita, né? Ela está sob o controle do rei. Então, o rei, ele controla as atividades econômicas, por isso está colocado aqui um intervencionismo, né? Outra característica também do mercantilismo é o protecionismo, é você proteger o seu mercado interno, não dando liberdade econômica, né? É você proteger, entre aspas, a sua indústria. Isso aqui também é adotado até hoje, por certos estados modernos hoje, adota essa ideia que foi adotada pelo mercantilismo, né? Outra coisa também, o rei, ele fazia restrições ao comércio e à produção também. Quem controlava isso aqui era o rei, né? Então o rei determinava aquilo que ia ser produzido, né? De que forma seria produzido. Então tudo passava pelas mãos do rei. Por isso que é um intervencionismo. Tá? Outra coisa, o rei, ele tinha um monopólio do comércio colonial. Então, ele concedia para certos grupos exclusivos esse monopólio do comércio colonial, que era um dos mais lucrativos, como o tráfico de escravos, vender produtos na colônia, né? Comprar os produtos tropicais produzidos na colônia para vender na Europa. Então, somente alguns pequenos burgueses, né, alguns pequenos burgueses tinham esse privilégio junto ao rei, né? Outra coisa também, o rei controlava os preços das mercadorias, ele tinha um controle do preço das mercadorias, por isso, né, que é marcante essa política mercantilista, né? Aí a gente vai ver o pacto colonial, tudo mais aqui, mas quem controla tudo, o controle da economia está sobre o rei, diferente da ideia que vai ser proposta pelos iluministas, diferente da ideia proposta aqui do poder absoluto do rei. O iluminismo vai propor um outro tipo de sociedade, né, um outro tipo de poder político e uma outra economia totalmente diferente dessa. E vai haver um choque, né? E o iluminismo vai desmontar tijolo por tijolo dessa estrutura do antigo regime. Tá? Aqui uma charge muito interessante, né? Eu sou o rei, foi Deus quem me deu a coroa,
e meus poderes. Então, esse aqui é o rei, né? Aqui há a concentração de poderes de origem divina na mão dele aqui, né, meu? E aqui um já fazendo críticas, né? Será que ele não perde a mania de mentir? Né? Mas como que as pessoas acreditavam? Devido à influência da igreja, né? A igreja influenciava muito, né? Então, ela tinha esse poder de convencer as pessoas de que realmente o meu amigo aqui, o rei, ele era um ser divino e que Deus tinha dado a coroa para ele. A gente viu isso lá naquele filme, aquele trecho, aquele filme que eu passei para vocês da Revolução Inglesa, na hora da execução de Carlos I, né? Achei que foi bem pertinente aquilo lá. Aqui a estrutura social, né? Aqui o rei no topo da pirâmide, né? A nobreza e o clero, né? Eles eram senhores de terra, né? Não pagavam impostos e além do mais, né? Eles recebiam ainda impostos do povo ainda, cara, tá? Alguns impostos feudais ainda prevaleciam nesse período ainda, como o dízimo da igreja, prevalecia ainda, e eles eram obrigados a pagar, né? Então, o povo aqui, a burguesia, os camponeses e os trabalhadores urbanos, sustentava, né, o clero e a nobreza, e pagava, né, a todos. E além de trabalhar para o rei nas obras que o rei fazia, eles ainda iam para a guerra ainda, porque eles formavam a maioria da população, 99% da população era o povo, cara. 1% constituía essa classe social aqui privilegiada, né? Aqui, ó, o povo pagando impostos, né, de joelho, né, se curvando diante do soberano. Aqui a nobreza e aqui o clero, que se beneficiavam da riqueza do povo, né? Enquanto o povo paga, esses três aqui usufruem da riqueza, né? E aí, né, o mercantilismo, que eu havia colocado para vocês, ó, né, o pacto colonial, olha aí, a balança comercial favorável, acho que é importante isso, né, importar menos e exportar mais, por isso que a balança de exportação está pesando mais aqui, ó, então quer dizer que está indo mais ouro para esse país aqui, ele está ficando mais rico, né? Alguns países adotaram essa medida aqui, né, que era a Inglaterra, a Holanda, né? O metalismo foi adotado pela Espanha e Portugal, né? Eles buscavam ouro e metais preciosos, aqui o diamante, né? Principalmente na América Espanhola e na América Portuguesa, né? E ficaram ricos, montaram impérios, né? Aqui o colonialismo, como que funcionava o colonialismo? Né? Funcionava através do pacto colonial. A colônia só podia negociar com sua metrópole, né? Então a metrópole vendia produtos manufaturados caros na colônia e comprava os produtos que a colônia produzia, que eram gêneros tropicais, a preço barato para vender na Europa a preços muito, muito altos. Então eles ganhavam, os comerciantes ganhavam muito com isso. No caso do Brasil, a cana-de-açúcar, né? Aqui no ouro, no caso do ouro aqui, do metalismo, o ciclo do ouro em Minas Gerais, né? Aqui o protecionismo, né, contra as importações, né? Então é contra os concorrentes, né, meu? Vencer os concorrentes, né, sem importações, exportando mais, né? Então o protecionismo, você vai proteger a sua economia nacional, né? Então eles utilizavam essas táticas aí, tá? Aqui a igreja, né, meu? A igreja, ela tinha o controle da cultura, né? Então ela convencia as pessoas, ela era um sustentáculo do poder absolutista. Não é à toa que os iluministas vão fazer uma crítica, né, muito forte à Igreja Católica, né? Então aqui nós temos, né, ela controlava a mente das pessoas, né, através das suas pregações, né? Por isso que o iluminismo ele vem de uma maneira de questionar isso aqui também, né? Ele vai vir, né, de uma maneira muito forte na ideia de combater a Igreja Católica, essa manipulação que a Igreja Católica fazia nas mentes das pessoas, né, fazendo com que as pessoas se submetessem ao poder do rei, ao poder da igreja e até ao poder da nobreza, né? Então a Igreja Católica, ela foi um sustentáculo do poder absolutista.
E aí nós temos o iluminismo, né, que se inicia no século XVII, na Inglaterra, né, porque a Inglaterra está passando pela Revolução Inglesa. Nós temos o primeiro filósofo, que é o John Locke, né, ele vai escrever lá o segundo tratado do governo civil, que é importantíssimo, é um livro muito importante, né, e aí nós temos aí como que o iluminismo vê aquilo que a gente viu no antigo regime. Então ele vai propor uma coisa totalmente diferente daquilo que era o antigo regime. No aspecto político aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, é o governo constitucional. É um governo que é através de uma constituição, né? Então os representantes, né, do povo vão escrever uma constituição. Tanto o soberano como o parlamento, né, como os presidentes têm que respeitar essa Constituição. Essa Constituição está acima deles, né? Ela é a guia, ela que vai guiar, ela que vai nortear essa sociedade, né? Nesse governo constitucional haveria a divisão de poderes, né? Você viu lá no antigo regime, estava concentrado na mão do rei. Aqui é a divisão de poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? E esse governo constitucional, ele representa o quê? A soberania popular. Não é mais Deus que justifica o poder, é o povo. Aqui seria o povo justificando o poder, né? Então o governante, ele só está no poder porque o povo permite. O povo escolheu ele, né? E se ele se manifestar de maneira autoritária, ditatorial, essa mesma soberania popular pode destituir ele do poder e colocar outro no poder, que atenda aos interesses da população dessa sociedade. Tá? Outro aspecto importante também do iluminismo, né, a gente viu que era uma sociedade desigual no antigo regime. Aqui eles propõem o quê? Uma sociedade igualitária, né? Mas essa sociedade igualitária, ela é baseada nas leis, né? Então, leis, elas são escritas, elas são elaboradas pelos representantes do povo, né? Olha lá, ó. Então, a igualdade de todos perante a lei, né? Então, acabam os privilégios, né? Agora, todos são iguais perante a lei, né? Todos têm que respeitar a lei e seguir as leis, né? Aqueles que não seguirem as leis serão, né, terá o direito de defesa e, se for condenado, deverão cumprir, né, aquilo que a lei deve determinar a eles, né? Então, aqui nós temos a igualdade de todos perante a lei. Outra coisa importantíssima do iluminismo, o iluminismo valorizava muito a educação. Eles diziam que a educação era o único mecanismo que tiraria os homens das trevas, do misticismo, da ignorância, né? Então, a educação traria para o homem o conhecimento, o esclarecimento, iluminaria a mente humana, né? E essa educação, ela deveria ser para todos e deveria ser gratuito, né? Olha aí, hoje nós estudamos numa escola pública, é um ensino público gratuito, né? Por quê? É necessário para nos instruir, né? Para nos iluminar, para a gente adquirir conhecimento, nos aperfeiçoar, né? Para que a gente possa trazer um progresso para a nossa sociedade, né? Defendendo as ideias que o iluminismo já pregava no século XVIII, né? Que é a igualdade, a divisão de poderes, a soberania do povo e assim por diante. Então, eles garantem, né, eles propõem o ensino público gratuito no interesse de defender a educação para todos. Ela vai libertar o homem, né, das amarras da religião, da ignorância e assim por diante. No aspecto econômico, vocês viram que havia uma intervenção do Estado, né, na economia. O iluminismo, com seus pensadores, vem com uma ideia diferenciada. Eles querem uma economia liberal, uma economia de liberdade, né, de produzir, de vender, né, e isso é colocado aqui embaixo, uma liberdade econômica. Hoje nós temos uma liberdade econômica, né, eu posso produzir o que eu quiser, né, se eu quero produzir alguma coisa, eu vou lá e vou produzir, vou colocar no mercado para vender, né, e se for um produto igual, vai ter a livre concorrência.
A livre concorrência é baseada no quê? Na lei da oferta e procura. É o preço que determina se eu vou vender ou não. Eu vou na loja 1, está R$10 o produto. Eu vou na loja 2, está 5. Eu vou na loja 1, está R$3. Né? Então, eu vou comprar onde está mais barato. Se é o mesmo produto, a mesma qualidade, né? Eu não vou comprar na loja 3, que está R$10. Eu vou comprar na loja 1, que está assim, está R$3 o produto. Né? Aquele que está 10, aquele que está 5, perdeu. É a lei da oferta e procura. Eu vou comprar onde está mais barato o produto. Tá? Aí nós temos uma característica muito grande também do iluminismo, né? A razão versus a fé, né? Então eles estão em conflito, né? Por quê? A fé muitas vezes deixa a gente na ignorância, como eles afirmavam. Então a razão vai libertar a gente, né? A gente vai, e isso não quer, eles não negam a religião, eles não negam Deus, não negam Jesus, mas eles têm uma ideia de que a razão deve guiar o homem. A religião, ela tem que estar separada do aspecto político. A religião deve cuidar do aspecto espiritual, né? Não da nossa vida cotidiana, da nossa racionalidade política, social e econômica. Então, eles querem uma separação, né, entre o Estado e a religião. Por isso que hoje nós chamamos do Estado laico. Né? O Estado, ele não tem viés político, religioso, né? Então a igreja se separou, os iluministas, eles pregavam isso, né? E eles divulgavam o conhecimento também, uma divulgação através da enciclopédia, né? Todo o conhecimento, ele foi catalogado, ele foi registrado. Então eles escreveram enciclopédia, essa enciclopédia já existia a imprensa naquela época, né? Eles começaram a imprimir todo esse conhecimento catalogado, que ficou chamado como enciclopédia, e as pessoas começaram a entrar em contato. Entrando em contato, eles vão adquirir conhecimento, questionamento, né? Eles vão aprender, eles vão estudar, né? Assim por diante. O iluminismo, ele valoriza a dúvida. É importante a gente duvidar de tudo. Eu não posso acreditar em tudo. Eu tenho que duvidar das coisas, muitas vezes. Eu posso acreditar naquilo que eu já tenho um certo conhecimento, mas eu tenho que duvidar, né? Ao levantar as dúvidas, né? Outra coisa importante que ele valoriza, a curiosidade de querer aprender as coisas. Quando a gente está mexendo no computador, está mexendo no celular, está lendo um livro, ter curiosidade de conhecer as coisas. Isso valoriza muito. Né? Isso é importante também. Outra coisa importante é o questionamento. A gente deve questionar tudo, né? Até muitos aspectos religiosos, né? Aspectos políticos, econômicos. A gente tem que levantar questionamento sobre aquilo que está, né? O que eu estou aprendendo é importante, por que é importante? Isso é um questionamento, né? São perguntas que a gente faz. Por que disso? Né? Qual é a causa disso? É um questionamento. Qual é a consequência disso? É um questionamento. E isso é importante. Então, esses 3 elementos aqui, eles são um dos pilares também do iluminismo. E o que o iluminismo vai defender também, né? Como disse, a liberdade, ela vai criar esse liberalismo aqui, ó, né? Então, o iluminismo defende o liberalismo, né? Garante a eles os direitos individuais, porque nós somos individuais. A gente não é praticamente, tá brincando, não é praticamente coletivo também. A gente tem direitos individuais que é de cada um, e cada um tem que ter direito à vida, à liberdade e à propriedade, né? Isso aqui vai atender os interesses da burguesia, né? Ninguém pode tirar a sua propriedade, né? Isso que é importante, né? E tudo isso é conseguido pelo quê? Pelo uso da razão, né? Pelo uso da razão, né? Outra coisa, o liberalismo, tudo isso aqui, ó, vai ser uma bandeira de luta da burguesia, que está em ascensão, né? A gente viu na Inglaterra que a burguesia já tomou o controle político e econômico,
né? Na França, a burguesia está em luta para assumir isso também, né? Então, eles utilizam o iluminismo como uma bandeira de luta, como uma bandeira de transformação daquele mundo a qual eles estavam vivendo, né? Que eles ainda estavam sob a tutela do antigo regime. Então, eles estão demolindo as estruturas do antigo regime. Quem está demolindo isso? Quem está incentivando isso? A burguesia, porque essas ideias casam com as ideias iluministas, né? Aí nós temos o primeiro filósofo, que é o John Locke, né? Um filósofo inglês, né? Ele viveu a Revolução Inglesa, né? Isso que é importante, né? Ele questiona esse governo divino, né? Ele diz que a gente não deve aceitar as verdades impostas, né? Olha que importante, hein? Não deve aceitar as verdades impostas, né? Quando alguém chega para você, isso é verdade, você tem que acreditar fielmente. A gente deve, né? A gente deve fazer o quê? Aí a gente volta lá, né, meu? A gente volta lá, ó, na dúvida, opa, no questionamento, né? Então, a gente sempre, nunca, né? Tudo que é imposto a gente, né? Essa verdade imposta sobre nós devemos questionar, devemos duvidar. Será que é bom? Será que não? Será que isso é verdade? Será que não? Será que não tem outro caminho para ser seguido? Será que eu tenho que seguir mesmo esse caminho? Né? Aí vai da sua individualidade e da sua capacidade de interpretação. Né? O Locke dizia que o governo é do povo. Né? Se o governo é do povo, a soberania é popular. Lembra da soberania popular lá naquele esquema lá? Lembra lá aqui, ó, da soberania popular, ó, está presente nessa ideia aqui, ó, do governo do povo. E esse governo ele tem que ser para o povo, né? Ele tem que ser para o povo, tá? Então esse governo não pode ser de uma minoria, ele tem que ser da maioria, do povo, porque foi o povo que colocou o governante no poder. Outra coisa que Locke garantia também era a rebelião, né? Se o governo não atende os anseios do povo, o povo pode se rebelar contra o governante, tirá-lo do poder e colocar outro em seu lugar, né? Olha aqui, isso aí é uma frase do Rousseau, né, de Jean-Jacques Rousseau, né, outro filósofo iluminista, e olha o que ele fala aí, como também fala o John Locke. A soberania pertence ao povo, né? Olha lá, ó, que transfere que transfere a você, que é o rei, né? A soberania, tá? Você não passa de um executor da vontade geral. De quem é essa vontade geral? Do povo, né? Então quer dizer que o rei só está no poder devido à vontade geral. Agora, se o rei não atende a essa vontade geral, esses membros dessa sociedade, desse povo, pode destituí-lo do poder e colocar outro em seu lugar, né? Outra coisa importante de Rousseau valorizava muito a educação, né? Ele valorizava muito a educação, né? Aqui é uma propaganda do governo, né? Mas será que o governo está valorizando a educação mesmo? Mas os iluministas defendiam a educação, porque somente a educação, ela tiraria os homens das trevas, da ignorância, da falta de conhecimento, né? A instrução, ela desenvolve a capacidade humana de progredir, né? Outra coisa que ele defendia era a democracia, né? O governo na qual a soberania é exercida por povo, né? E o governante é um mero executor da vontade do povo, né? Então, a democracia, uma definição de democracia é essa, né? Que a soberania é exercida pelo povo, né? Muito importante. Aí nós temos Montesquieu, né? Que ele cria a divisão de poderes, os 3 poderes, porque antes o poder estava concentrado na mão do rei, ele vai dividir os poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então ele é importante. Por que ele alega isso? Ele alega que se uma única pessoa controlar esses 3 poderes, né, ele vai acabar, né, abusando do poder e a gente vai perder as nossas liberdades.
né, porque ele vai agir de maneira tirânica, né, sobre nós, né? Então, dividindo os poderes e equilibrando esses poderes em harmonia, né, a gente vai gozar de liberdade e o poder vai ser melhor executado. Então, aqui os poderes do Brasil, né, como está dividido os poderes do Brasil, seguimos a ideia iluminista, né, o legislativo, o judiciário, o executivo, né, aqui, ó, o legislativo elabora as leis, porque eles são eleitos pelo povo, né, os juízes aplicam as leis, quem infringir as leis vai ser punido, vai responder um processo e vai ser punido, ou inocentado, tá? E ver se as leis estão de acordo com a Constituição. E o executivo, que executa as leis, né, aplicadas, elaboradas pelo legislativo, tá? Ele também elabora as leis, que é votada no processo legislativo aqui também. Sem esquecer que no Brasil existem duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senados. Legislativo no Estado é a Assembleia Legislativa Estadual e no município é a Câmara Municipal. O Executivo no governo federal é o presidente, com seus ministros, no Estado é o governador com seus secretários de Estado e no município é o prefeito com seus secretários. Secretário da Educação, secretário do Comércio, assim por diante. Aqui a Constituição, né? Os iluministas acreditavam que a Constituição é a lei máxima que todos devem respeitar, né? Então o rei não pode estar acima da Constituição, ele deve estar abaixo da Constituição e respeitar e seguir essa Constituição, porque essa Constituição ela foi elaborada pelos representantes do povo, né? E todos têm que executar essa Constituição. Aqui nós temos o Voltaire, né? O Voltaire, ele defende a liberdade de expressão, né? Posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Então, o Voltaire defendia a liberdade de expressão, né? O Voltaire defendia também a liberdade religiosa, né? A gente se lembra que no antigo regime a religião predominante era a católica e ela acabava perseguindo as outras religiões. A gente viu que após a reforma religiosa explodiu na Europa uma intolerância religiosa, uma perseguição religiosa. Então o Rousseau ele vem propor a liberdade religiosa, a tolerância religiosa, né? Que não deveria haver ódio entre as religiões, e sim uma comunhão entre elas. Porque, como está dito, o mundo é plural, né? Eu não posso impor a minha religião sobre o outro. É a liberdade individual colocada lá para vocês, né? Então, isso aqui é importantíssimo. É uma ideia proposta pelo Voltaire, que até hoje nós estamos seguindo os seus caminhos dessas ideias, né? Certo que hoje em dia, no nosso país, está havendo uma certa perseguição religiosa, principalmente nas culturas afro-brasileiras, a gente vê em noticiários e assim por diante. A gente tem que ser tolerante, a gente tem que aceitar, né, as religiões de diferentes povos, de diferentes, né, segmentos, ser tolerante, né? E aqui a enciclopédia que eu havia dito para vocês lá, onde eles catalogaram todo o conhecimento, né? E com isso eles foram aí, né, importantes para propagar esse conhecimento que estava sendo desenvolvido pelos pensadores iluministas, né? A imprensa, ela foi importante, né? A imprensa, ela foi importante para divulgar as ideias iluministas e fazer com que essas ideias chegassem até a população em geral, né? Eles usavam até o folhetim, né? O folhetim é um jornalzinho pequenininho, né? E ali eles escreviam artigos e publicavam, e esses artigos eram vendidos na rua à população, né? E a população começou a entrar em contato com esses conhecimentos e viu que aquela sociedade do antigo regime precisava de mudanças, e começaram a aplicar essas mudanças que se tornaram revolucionárias, né? Porque vão destruir e vão influenciar vários movimentos
revolucionários no mundo inteiro, né? Aqui, as ideias dos filósofos, né? Está colocado para vocês aqui os pensadores, né? Esses pensadores desenvolveram essas ideias, né? Que é necessário uma Constituição, uma igualdade jurídica de todos perante a lei, uma separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, uma representação eleitoral, né? Você elegeu os seus representantes para representar vocês dentro dos poderes, né? Legislativo e até no executivo, né? No primeiro momento, censitário, para defender os interesses da burguesia, porque a gente viu que a bandeira de luta da burguesia se tornou o iluminismo, né? Para destruir aquela antiga ordem existente, né? O Estado deve garantir os direitos individuais do cidadão, né? Que era a vida, a liberdade e a propriedade, né? E aí nós temos o liberalismo econômico. Surge também o liberalismo econômico, não é só social, nem só político, mas também econômico, né? A livre iniciativa econômica, qualquer pessoa pode abrir um comércio, pode desenvolver uma atividade econômica, a livre concorrência, que eu já havia dito para vocês, né? A lei da oferta e procura, né? E outra coisa importante, no liberalismo econômico, não pode haver a intervenção do Estado na economia. Então, eles combatem aquela intervenção do Estado na economia. Eles não permitem que o Estado intervenha na economia. Então, a não intervenção do Estado na economia. Quem são os pensadores? Adam Smith e David Ricardo. Há outros, mas no primeiro momento é Adam Smith e David Ricardo. Tá? E aí surgiram os déspotas esclarecidos também. Foram reis absolutistas que, com medo de perder o poder, adotaram ideias iluministas, né? Aí, aplicaram certas ideias, como o ensino público, né? Liberdade econômica, né? Aboliu a servidão, aboliu as torturas, né? Concedeu alguns direitos aos cidadãos, né? Aos súditos, né? Que se transformaram em cidadãos, né? Então, eles realizaram algumas reformas, né? E com isso eles começaram a quebrar um pouco, né, o antigo regime, aquela estrutura absoluta, né? Mas eles não queriam perder poderes, né? Como diria assim, você tem uma mão e tem um anel. Está havendo manifestações, está havendo conflitos diante do meu poder absoluto. Eu vou querer perder a mão toda? Não, eu posso perder só os anéis. Eu concedo algo e continuo mandando da mesma forma. Então, esse aqui é o despotismo esclarecido. O iluminismo continua com as suas lutas até os dias de hoje, né, Aqui eu coloquei isso porque até hoje, né, as ideias iluministas, elas não foram plenamente conquistadas, né? É uma conquista a todo instante. O direito à vida, o direito à justiça, né? Ainda há certos privilégios, há uma insegurança total, há uma saúde precária, né? As informações. Então, os direitos humanos lutam por isso. Isso são as ideias iluministas sendo colocadas em práticas até nos dias de hoje, né? Então, isso aqui são conquistas de toda a sociedade, né, que se iniciou lá no século XVIII, XVII e XVIII, até os dias de hoje, com, né, os iluministas. Tá? Eu espero que vocês tenham aí compreendido essa aula, né? Espero que vocês tenha sido muito ilustrativo para vocês, né? Isso é importante, né? Importante, né? Porque essas ilustrações, elas contribuem para que vocês possam compreender o iluminismo, né? Eu usei uma charge, usei umas imagens aí para representar esse momento histórico que foi o iluminismo. E o iluminismo, ele vai, né, promover, né, a independência dos Estados Unidos, vai influenciar a independência dos Estados Unidos, vai influenciar a Revolução Francesa,
vai influenciar movimentos no Brasil para se libertar do domínio português, como a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, né? Vai influenciar a luta da América Espanhola contra o domínio espanhol, né? Então, e vai influenciar o mundo inteiro, influencia até os dias de hoje, né? Como foi colocado lá para vocês no último slide lá, tá? Espero que essa aula tenha sido rica em informações para vocês, e na próxima semana, né, a gente vai iniciar com vocês um outro conteúdo. Na sexta-feira, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou dar um tempo da aula para vocês fazerem as atividades, lerem um livro também, né, tirar as dúvidas, né, esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham, né, para que vocês terminem de realizar as atividades e enviar a atividade. E na hora de enviar a atividade, não esqueçam, você envia a atividade e depois embaixo tem concluir. Vocês clicam em concluir a atividade lá, tá? Não esqueçam de fazer também a atividade do portal da Seduc. Tem atividade lá que é para vocês fazerem. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, incentivarem os colegas a participar. Tá com problema no e-mail? Vai lá na escola, usa máscara, vai lá na escola que eles estão lá resolvendo esse problema também. Vocês precisam incentivar os colegas a acessar o Class, assistir às aulas também, né? Acho que vai ser bem bacana, tá? E aí, pessoal, gostaram da aula? Acharam interessante? Né? Ana Clara, Raíssa, João Pedro, Cauã, Lohane, Marcos, Rian, Tayla, Vinícius, o que vocês gostaram? Gostaram da aula? Foi legal? Gostaram aí? Foi bem ilustrativo? Gostei. Foi bem diferente das outras também, né? A gente está mudando um pouco as aulas para ficar mais atrativo também, né? Acho que fica legal. Bacaninha? Beleza, então quero desejar a vocês um bom dia, né? Até sexta-feira, então. Tá ok? Um grande abraço a vocês. Certinho? Beleza. Até sexta, então.